Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? É uma grande alegria para nós estarmos aqui com todos esses queridos irmãos que vieram de vários lugares dessa cidade para ouvirem a palavra de Deus. Leremos o texto sobre o tempo em que nós estamos vivendo. O texto se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler novamente do versículo 1 ao versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Assim diz o texto: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem qual ladrão de noite. Todos nós, amados irmãos, sabemos que o dia do Senhor virá como um ladrão. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus deu vários eventos que ocorreriam justamente antes da sua vinda aqui à terra. Ele disse que haveriam guerras, fomes, terremotos, tribulação. E todos esses eventos nós vemos o cumprimento nos nossos dias. E nos perguntamos: será que são apenas estes os eventos que Jesus deu de sua vinda? Nós vemos que se voltássemos, quem sabe, há 30 anos atrás, já veríamos terremotos, já veríamos fome, já veríamos guerras. Mas cada vez temos visto isso ocorrer com mais intensidade. E no versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Irmãos, quando nós ligamos os noticiários na TV hoje, o que nós ouvimos falar? Ouvimos falar de guerra, mas o grito do povo é o quê? Paz. O povo deseja paz. Vemos passeatas em São Paulo buscando a paz, vemos passeata no mundo buscando a paz. Por todos os lados as pessoas têm buscado a paz. E além de ouvir falar de paz na televisão, nós também, precisamente depois do ano de 2001, do atentado às Torres Gêmeas, nós vemos falar sobre segurança. O Departamento de Imigração americana, que se chamava Departamento de Imigração, seu nome foi mudado para Departamento de Segurança Nacional. Tudo agora gira em torno de segurança. É medo de terrorista, medo de bandido, medo de todas as coisas que estão acontecendo. O mundo clama por paz e segurança. E a Bíblia diz que quando o mundo clamasse por paz e segurança, o que viria? Repentina destruição. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo da profecia. Jesus tem levantado pessoas como vocês ao redor do mundo para estudarem as profecias e estarem preparados para os eventos que estão ocorrendo. Vamos ler também, nesse mesmo capítulo, o versículo 20. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. E ali o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: não desprezeis as profecias. Nós sabemos que muitos daqueles que aqui estão têm participado das suas igrejas, têm ouvido as palavras dos pastores, mas muito pouco se tem falado sobre as profecias. E Jesus diz para nós que nós não devemos desprezar as profecias, devemos estudá-la, porque através dessas profecias nós nos situaremos no tempo. E como disse o irmão Luiz aqui na frente, nós saberemos o tempo em que Jesus estiver prestes a vir, e aquele dia não nos pegará de surpresa. Mas irmãos, como entender exatamente o ponto onde nós estamos vivendo na profecia? Como entender se realmente nós estamos no fim ou não? Existe um livro, irmãos, que de maneira especial Deus deixou para nós para revelar essas coisas. E o nome deste livro, sabe qual é? Revelação. O nome deste livro é Revelação. É algo que Deus deseja revelar a nós. Vamos abrir neste livro, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. E em Apocalipse 1, versículo 1, nós vamos ver qual é o objetivo de Deus para nós em nos dar este livro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: revelação. Revelação é algo que nós podemos entender ou algo que nós não podemos entender? Que podemos entender, não é verdade? Mas essa revelação é uma revelação para todas as pessoas do mundo? Vamos ver. Revelação
de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a João, seu servo. O Apocalipse é a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Mas é uma revelação para o mundo ou só para os servos? Somente para os servos, irmãos. E através desse livro, nós que estamos aqui, que somos servos de Deus, receberemos a revelação das coisas que muito em breve devem acontecer. Nós devemos estudar as profecias porque elas nos vão situar no tempo em que nós estamos vivendo. E hoje, irmãos, nós estaremos, a princípio, estudando o capítulo 17 de Apocalipse. Muitas vezes, irmãos, tem surgido a pergunta na nossa mente: quem é essa besta? Quem é esse anticristo? Como vai ser o reinado dele? Como que ele virá? E muitas vezes essas perguntas têm ficado sem respostas a nós. Mas o livro de Apocalipse, ele é a revelação. E o Senhor Jesus Cristo, através deste livro, irá nos revelar. Apocalipse capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. E vamos deixar que a própria palavra de Deus nos revele os símbolos proféticos. No capítulo 16 de Apocalipse, João havia visto uma cena um tanto quanto intrigante. Ele contemplou a terra sendo destruída por 7 pragas, pessoas sendo mortas pela justiça divina, milhares de pessoas sendo acabadas pela ira de Deus. E João, ao olhar aquela cena, ele não conseguiu compreender o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Foi quando então Deus designou um dos 7 anjos que derrama as 7 pragas para vir até João e explicar a cena que ele estava vendo. E no capítulo 17 vem a explicação. Ele diz assim: e veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui no versículo 1, irmãos, o anjo começa a explicar por que as 7 pragas vão cair sobre essa terra. E nessa chamada que ele faz a João, ele diz que ele vai explicar a condenação da grande prostituta. E o que é uma prostituta? Uma prostituta é uma mulher que anda em conformidade com a palavra de Deus, ou uma mulher que anda contrária à palavra de Deus? Contrária à palavra de Deus. É uma mulher totalmente corrompida, que a palavra de Deus diz: não adulterarás, e ela adultera tudo que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, o que é mulher em profecia? Eu acredito que muitos dos que aqui estão já estudaram essa profecia, e que muitos também não estudaram ainda. Portanto, os que já estudaram, tenham paciência, e os que não estudaram, acompanhem-me juntos lá no livro de Efésios, no capítulo 5. Onde a palavra de Deus irá nos responder. Deixem marcados o livro de Apocalipse sempre que nós sairmos, porque nós iremos voltar para a profecia. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim, vamos ler a partir do 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Segundo o que nós acabamos de ler, irmãos, o apóstolo Paulo, ele compara a mulher com o quê? Com a igreja. E outro detalhe, irmãos, Jesus é comparado com o marido. Jesus, no livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar uma mulher? Quem que ele vem buscar? A igreja. Então o que é mulher em profecia? Igreja, amados irmãos. Vamos voltar lá para o capítulo 17 de Apocalipse. Mas o que nós estamos vendo aqui no capítulo 17, irmãos, não é uma simples igreja, mas é uma igreja prostituída. E alguém que se prostitui faz o quê? Adultera, fornica. E essa igreja, o que a Bíblia está dizendo aqui, é uma igreja prostituída.
prostituído a verdade da palavra de Deus, tem adulterado a verdade da palavra de Deus. E não é uma pequena igreja não, irmãos, porque a Bíblia diz que é uma grande prostituta, é uma grande igreja que está corrompida. E essa igreja está assentada sobre muitas... E o que são águas em profecia? Vamos ler o versículo 15 de Apocalipse 17. E falou-me ainda: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Vamos repetir todos juntos para que a gente grave bem. Povos, multidões, nações e línguas. O que são então águas? Povos, multidões, nações e línguas. Essa igreja grande e corrompida, irmãos, não é uma igreja que tem influência só no Brasil. Nem uma igreja que tem só influência na América do Sul, mas uma igreja que tem influência sobre muitos povos, multidões, nações e línguas ao redor do mundo. E no versículo 2 de Apocalipse 17 diz que com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Irmãos, essa igreja, principalmente o líder dessa igreja, tem tido prostituições com os reis da terra. Como que um homem se prostitui com uma mulher? Não é através de relações? Como que uma mulher, uma igreja, se prostitui com um governo? Não é através de leis que unam esse sistema religioso com esse governo? Pois é, irmãos, essa igreja, ela tem tido influência sobre todos os reis da terra. Ela vai lá nos Estados Unidos e tem contato com o Obama, vem no Brasil e impõe leis no Brasil, vai em Israel e obriga os israelitas a não mais guardarem o sábado, vai em todos os lugares do mundo e tem influência em todos os lugares do mundo. E não somente nos países, porque a Bíblia diz que os habitantes da terra, seja você, seja eu, ou qualquer uma das pessoas que estão aqui hoje, são embebedados com o vinho dessa igreja. Por mais que nós não acreditemos, mas a palavra de Deus diz que nós estamos embebedados. Pode ser em menor grau, como pode ser em maior grau. E no versículo 3, João é levado em espírito para um deserto. E ele vê essa igreja montada sobre uma besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Como os irmãos podem ver ali na cena, esse animal que João viu não é um animal comum da fauna. Nós não encontramos esse animal em nenhuma floresta que nós vemos. Por isso João, ao não saber descrever esse animal, ele o chama de besta. Mas qual é o significado de animal em profecia? Deixem marcados o capítulo 17 de Daniel, e nós vamos lá para o livro de João, e vamos para o livro de Daniel no capítulo 7, versículo 23, para que nós entendamos o que é animal em profecia. Daniel capítulo 7, versículo 23. Diz assim: então ele me disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. O que significa animal então, irmãos? Reino. Então, voltando para Apocalipse 17, irmãos, a descrição que a Bíblia nos está dando é que essa igreja não é simplesmente uma igreja, mas ela é também um reino. Não é só uma igreja, por exemplo, vamos dar um exemplo. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja, mas ela é um país? Não é um país, mas a Bíblia está falando de uma igreja que, além de ser igreja, é também um país. É a união de um poder político com um poder religioso. Essa é a descrição dessa besta. Annuncia: Habemus Papam! è il 260° vicario di Cristo. È dal 1670 che non era eletto un papa romano di Roma. Ac reverentissimum Dominum, Dominum, Eugenium, Cardinalem Pacelli, risivi, nomen imposuit, Dium. 12 marzo 1939, solenne incoronazione. Il nuovo Papa si compiace che nel suo stesso cognome sia contenuta la parola pace, la pace del cielo. In latino, Pax Celi.
Pacelli. Sono presenti 40 delegazioni ufficiali da tutti i governi del mondo. È assente la delegazione del Terzo Reich. Ritual diário. Às 7 da manhã, o guarda noturno da Guarda Suíça abre o espetacular portão de bronze. O Vaticano é o único estado do mundo que é aberto e fechado diariamente. Diariamente, dezenas de milhares de peregrinos e turistas de todo o mundo visitam o epicentro da Igreja Católica. No entanto, poucos têm a consciência de que, quando entram na Praça São Pedro, deixam o solo italiano e entram no território do Vaticano. Esse estado consiste em um pequeno pedaço de terra com apenas algumas centenas de habitantes. Entretanto, o Estado de Deus, que a partir daqui é governado, abrange mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo. Se o Vaticano fosse uma empresa, seria a mais antiga e a maior organização da Terra, o maior empreendimento mundial com mais de 1 milhão de trabalhadores e com uma matriz que envergonharia qualquer multinacional. Eu diria que o Estado do Vaticano e a administração que aqui se desenvolve não é muito diferente, nem mais misteriosa, do que a administração de uma grande empresa ou de uma organização política. Aqui também trabalham pessoas em silêncio. Existe a relação de confiança, uma vez que muitos aspectos, como decisões sobre pessoas e assuntos, só são tomadas e progridem se estiverem permeadas por confiabilidade. É certo que nós, em nossas decisões, temos que respeitar a história e que para nós o passado não é simplesmente o passado. Temos que sustentar a história. Isso não significa que ficamos continuamente remexendo arquivos secretos. A continuidade do direito já está nos respectivos livros e no ensino do direito. Dessa maneira, eu diria que não há mistérios tão profundos aos quais somente algumas pessoas têm acesso. Hinter die Kulissen schauen, sehe ich eigentlich nicht. Irmãos, só há uma igreja no mundo que, além de ser uma igreja, é também um país. Além disso, irmãos, a Bíblia diz que essa besta, ela tinha cor escarlate. E Isaías 1,18 diz que a cor escarlate é a cor do pecado. E quando a Bíblia diz que esse reino está com a cor do pecado, é porque tudo que você vai encontrar que procede de lá é do pecado, procede do diabo e não de Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação é por fé, essa igreja prega que a salvação é por obras. A Bíblia diz que o nosso intercessor é Cristo, essa igreja prega que há sacerdotes aqui na terra. A Bíblia diz que o único para quem nós devemos confessar os nossos pecados é Deus. Eles dizem que você tem que confessar o teu pecado para o padre. Tudo que sai dessa igreja é pecado, irmãos. E por fim, diz ainda que essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia.
Nós muitas vezes usamos a palavra blasfêmia para diversas circunstâncias diferentes, mas a Bíblia traz uma palavrinha específica que explica a nós o que significa blasfêmia. Irmãos, blasfêmia é alguém sendo homem querer se passar por Deus. Existe alguém em uma grande igreja que é também um país que tenta tomar a prerrogativa de Deus ou não tem? Existe, irmãos. Existe. Voltando para o capítulo 17 de Apocalipse, nós estamos fazendo esse estudo de uma maneira mais rápida, irmãos, para que dê tempo de a gente ver tudo. E agora, irmãos, a Bíblia diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres, a própria profecia, um pouco mais à frente, irá nos explicar o que é. Apenas lembrem, 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4... vai dar uma outra descrição dessa igreja. Diz assim, ó: achava-se a mulher, ou vamos ler já entendendo, achava-se a igreja vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Eu gostaria de pedir para que o irmão passasse o slide. E vejam, irmãos, a Bíblia nos dá todas as características desse império. Disse que essa igreja estaria vestida de púrpura e de escarlata, e como vocês veem, o Papa Bento XVI está vestido de escarlata, de vermelho, e os cardeais atrás dele estão vestidos do quê? Púrpura. Outro detalhe, a Bíblia diz que ele estaria adornado de ouro, e aquele cajado e as vestes ali ao redor da parte vermelha, tudo é bordado com ouro. Outro detalhe, pedras preciosas e pérolas. Na coroa do Papa, ela é formada por pérolas e por pedras preciosas. Todas as descrições que a Bíblia dá, irmãos, batem exatamente com esse sistema corrompido. Esse sistema que tem deturpado a palavra de Deus. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que há um cálice cheio de abominações. Amados, digamos que nós tivéssemos aqui um copo cheio de água. Está no seu limite. E eu colocasse uma gotinha a mais de água, o que ia acontecer com esse copo? Transbordar, irmãos, transbordar. Deus tem um limite de misericórdia. Por mais incrível que isso pareça, irmãos, Deus tem um limite de misericórdia. E no capítulo 16 a Bíblia diz que esse limite de misericórdia se transborda e culmina nas 7 últimas pragas para o mundo. Essa igreja atingiu o limite da misericórdia de Deus. Não dá mais para Deus suportar. E qualquer abominação a mais que essa igreja venha cometer, acabará. E no versículo 5, diz que na fronte dessa igreja estava escrito um nome, um mistério: Babilônia. Babilônia, irmãos. Vocês sabem o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Confusão. Irmãos, tudo que nós vemos na igreja católica é confusão. Nada é claro de acordo com a palavra de Deus. Nós só vemos confusão. A Bíblia diz que é A igreja católica diz que é Z. Tudo ao contrário, só confusão. E ali diz, irmãos, no versículo 5, que essa Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E agora eu faço uma pergunta muito séria aos irmãos. Para que uma mulher seja mãe, o que ela precisa ter? Filhos, certo? Ok. Um ser humano, o filho do ser humano é o quê? Ser humano, correto? Agora, a mulher que é mãe aqui é o quê? É uma igreja. E para que uma igreja tenha filhos, os filhos dela vão ser o quê? Igrejas, irmãos. Se a igreja mãe é a igreja católica, a Bíblia nos está dizendo que há filhas da igreja católica hoje. Como nós entendemos quem são as filhas da igreja católica?
Simplesmente, irmãos, são aquelas igrejas que não têm pregado a verdade da palavra de Deus. Todas aquelas igrejas que têm aceitado as falsas doutrinas que essa igreja tem pregado são chamadas de filhas da grande Babilônia. E o detalhe, irmãos, há poucos dias esse mesmo Papa Bento XVI, ele fez uma declaração dessa espécie, dizendo assim: nós não podemos considerar as outras igrejas como irmãs da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Confirmando o que está escrito, irmãos. Isso é só para que nós estejamos atentos que a profecia está se cumprindo. E agora, irmãos, o versículo 6 é o versículo chave para que nós não tenhamos dúvida de quem está falando. Diz assim: então vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, para que alguém fique embriagado, precisa beber pouco ou muito? Muito, irmãos. E a Bíblia diz que essa igreja bebeu muito sangue de santo. E quando João viu essa cena, ele ficou admirado. E no versículo 7, o anjo diz assim para João: por que te admiraste? E então o anjo chega para você e pergunta: por que você está admirado? Parece uma pergunta meio sem nexo, irmãos. Qualquer um de nós ficaria admirado vendo essa cena. Mas o que o anjo queria demonstrar, irmãos, é que o que está por vir é muito pior do que o que já passou. Muito pior. E ele diz assim, ó: eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A partir de agora o anjo iniciará a explicação dessa profecia no versículo 8. A besta que viste foi e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Imaginem o seguinte, irmãos: o anjo chega para vocês e diz: ó, eu vou explicar o que vocês viram. E ele diz assim, ó: a besta que você viu era, já não é, vai subir do abismo e vai para a perdição. Provavelmente João deve ter ficado com aquela interrogação na cabeça: ué, o que o anjo está dizendo que vai me explicar? Complicou mais a minha ideia. Não dá essa impressão que ele complica mais? Era, não é, subir do abismo, o que é isso? E João ficou com aquela interrogação. Portanto, o anjo, a partir de agora, vai explicar o que ele disse no versículo 8. Porque no versículo 9, ele já começa dizendo assim, ó: calma, João, aqui há sentido que tem sabedoria. Por mais que pareça que essa palavra não tem sentido, João, tem um sentido e tem sabedoria. E ele diz assim: as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. Isso que vocês veem aí são o que nós conhecemos como 7 colinas de Roma. Para que não houvesse dúvida do que está falando, irmãos, o anjo dá agora para nós a localização geográfica dessa igreja, para que nenhuma dúvida ficasse de quem está falando. Ela se veste de vermelho, se veste de púrpura, é adornada com ouro, matou os santos e por fim ele diz, ó, vai estar lá em Roma. Porque a única cidade no mundo, irmãos, que está entre 7 colinas é a cidade de Roma. E agora ele diz assim, no versículo 10, 9, algumas versões é no versículo 9, algumas no versículo 10. E são também 7 reis. As 7 cabeças são também 7 reis, irmãos. Mas como nós vamos identificar 7 reis? Quem é o rei da Igreja Católica? O Papa. Muito bem, o Papa. Só que, irmãos, triste notícia. Porque até hoje já houveram 264 papas. Como nós vamos identificar quem são os 7? É por isso, irmãos, que a palavra nunca dá uma palavrinha sem ela ter um sentido especial. Nós temos aqui o pastor Jairo, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. O pastor Jairo, ele é rei? Ele não é rei, mas ele é um líder religioso, não é? É. Assim também é o Papa, irmãos. Ele é um líder religioso. Mas a Bíblia está dizendo que o Papa teria que ser o quê? Rei. E é aí que nós chegamos no ponto certo.
Irmãos, o Papa teria que se tornar rei para que nós iniciássemos a contagem de Apocalipse 17. No ano de 1929, irmãos, pelo chamado Tratado de Latrão, Benito Mussolini, que era um ditador italiano, deu um pedaço de terra de Roma para o Papa, o chamado Vaticano, e a partir daquele ano, o Vaticano passou a ser o menor estado do mundo, o menor país do mundo. E a partir do ano de 1929, o Papa se tornou o quê? Rei. E se nós contarmos os papas a partir de 1929, nós poderemos identificar o tempo em que nós estamos na profecia. Vamos lá, então, iniciar a contagem. Irmão Rogério, pode passar ali para o próximo. Ali no versículo 10 diz assim: desses 7 reis, 5 caíram. Vamos analisar todos juntos. O Papa que recebeu o poder foi o Papa Pio XI. O Papa Pio XI morreu, veio o Papa Pio XII. O Papa Pio XII morreu, veio o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu, veio o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI morreu, veio o Papa João Paulo I. E a Bíblia diz que esses 5 caíram ou morreram, certo? No tempo da profecia, esses 5 papas já haviam morrido. Mas quando João contemplava a profecia, ele disse que um existia. Quem que era esse que existia? João Paulo II. Quando João contemplou a visão, quem ele viu no poder? João Paulo II. E depois de João Paulo II, ele disse que ainda viria outro, que é o que nós temos hoje no poder, Bento XVI. E lá no versículo 10, falando a respeito de Bento XVI, diz assim: e quando chegar, convém que dure pouco tempo. E agora eu vou dizer algo aos irmãos. Quando Bento XVI foi escolhido como Papa, perguntaram a ele por que ele escolheu o nome de Bento para ser Papa. O nome dele é Joseph Ratzinger. Por que você escolheu o nome Bento? Sabe o que ele respondeu? Porque todos os Bentos duraram pouco e eu sei que o meu reinado será curto. Irmãos, eles sabem de tudo. Eles sabem dos enganos que o diabo tem. E por isso Bento XVI diz que ele vai durar pouco, confirmando o que a profecia está dizendo. Ele vai durar pouco. E agora, irmão, estamos vivendo exatamente no tempo do 7º rei. O 7º rei dura pouco. E vejam só, quem que é que vem depois desse 7º rei? Versículo 11. E a besta que era, vamos traduzir, a besta que era papa e já não é mais papa, também é ele o 8º. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Irmãos, a Bíblia diz que depois do curto reinado de Bento XVI, e ele já está há quase 5 anos no poder, virá o 8º. E esse 8º virá e já virá direto para a destruição, irmãos. Mas quem é esse 8º? Que a Bíblia diz que procede dos 7, mas como procede dos 7? Dos 7 que nós vemos ali, 6 já morreram. Só um que está vivo, que é o Bento XVI. Como que a Bíblia diz que o 8º procede dos 7? Vamos entender isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Vamos agora voltar para o versículo 8. E ver que no versículo 8, João usa as mesmas palavras do versículo 11. Veja só. A besta que viste era e não é, e está para emergir de onde? Do abismo. Esse 8º, irmãos, a Bíblia diz que ele subirá do abismo.
bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Deu na mídia. Papa Bento XVI afirma em livro que não hesitaria em renunciar se ficasse incapacitado. A notícia é da cidade do Vaticano. O Papa Bento XVI diz em um livro prestes a ser lançado que não hesitaria em se tornar o primeiro pontífice a renunciar por vontade própria em mais de 700 anos, caso se sentisse sem condições físicas, psicológicas e espirituais de liderar a Igreja. Com franqueza espantosa, o pontífice, que tem 83 anos, aventa a possibilidade de algo que as autoridades da Igreja evitam falar, o que poderia desencadear discussões doutrinais indesejadas. E não só discussões doutrinais, discussões proféticas também, posto que circula por aí o relato da profecia católica de São Malaquias, o qual descreveu os últimos 115 papas, e segundo a interpretação dada a ela, o próximo seria o último papa da história. O que chama a atenção é que estudiosos da Bíblia também apresentam, no livro de Apocalipse, capítulo 17, uma interpretação que, pelo menos nesse ponto, é coincidente. O Papa posterior a Bento XVI seria o último Papa da história. Estaríamos nós no fim dos tempos? É o que vamos ver no estudo de hoje. Não perca! E não apenas questões doutrinais, mas também proféticas. Isso porque a profecia católica de São Malaquias, que está circulando entre o povo, ela afirma que o próximo Papa seria o último da história. Segundo os pequenos escritos de São Malaquias, o nome do próximo Papa ele equivaleria a Petrus Romanus. E aí, logo após ele, o mundo acabaria. Sobre o Papa que virá depois de Bento XVI, São Malaquias disse: na perseguição final à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. Segundo os evangelhos, notadamente o evangelho do apóstolo São João, Jesus foi enviado ao mundo não com o propósito de condenar ou destruir. Em João capítulo 3, no verso 17, o apóstolo diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito de Deus anunciado na Bíblia é, portanto, a salvação de todo o mundo, e não a condenação. Mas em Apocalipse, o propósito salvífico ou de salvação de Deus é apresentado em uma linguagem que podemos dizer invertida. Em lugar de dizer como nos salvar, o capítulo 17 diz como evitar o caminho da perdição, o que finalmente vai dar no mesmo resultado. Por isso, ele começa denunciando qual seria o caminho que leva à perdição ou à condenação. Literalmente, o capítulo 17 de Apocalipse começa com a descrição da condenação de uma mulher, uma prostituta, que é o símbolo de uma organização existente aqui no planeta Terra. No verso 1, é dito assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Em linguagem simbólica, nos é dito que há uma mulher, uma entidade, que levou os reis e governadores da terra para o caminho da condenação aos olhos de Deus. Querendo salvar o povo, Deus mandou a revelação
a fim de que o povo entendesse qual é o caminho da condenação. Sabendo qual ele é, o povo pode escolher o outro caminho, o qual será, é claro, o caminho da salvação. E levou-me em espírito a um deserto, disse João, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Numa visão simbólica, foi dado ao servo de Deus, o profeta João, a revelação do futuro. E aqui ele vê uma mulher assentada sobre uma besta, a qual tem 7 cabeças. E aí nós podemos fazer a imagem na nossa mente. Obviamente, nós temos que traduzir os símbolos a fim de entender a mensagem que está aqui. Por alguma razão, Deus não colocou a mensagem de forma muito explícita. Ele entendeu que deveria colocá-la assim para que nós estudássemos e entendêssemos o significado das coisas. Mas, com um pouquinho de tempo, paciência e confiança que Deus revela as coisas, a pessoa pode entender. Vamos para as chaves. Primeiro, mulher. Mulher é igual igreja. A igreja é comparada com uma mulher em Efésios 5, verso 25, e diz, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulher virgem, mulher pura, deve ser então uma igreja pura que é fiel ao seu marido, marido da igreja, Cristo. Mulher prostituta, que é a mulher de Apocalipse 17, tem que ser, portanto, uma igreja que trai a Cristo. E aí nós já começamos a nos despertar. Por quê? Ora, o anjo começa dizendo que vai anunciar a condenação da mulher. A mulher vai ser condenada e a mulher é uma igreja. Então, nós começamos a pensar, uai, será que eu, indo numa igreja, ainda assim posso ser condenado? Deus, literalmente, Ele quer levantar a antena, nos despertar, para que nós possamos entender as coisas. Há coisas aí que talvez nós estivéssemos sem enxergar. Mas vamos seguir e Deus tem como revelar. Mais à frente, ele fala que a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, etc. Todos esses são sinais de riqueza, sinais de poderio, poder econômico. Então é uma igreja que ela tem esses metais aqui, ela tem uns adornos muito bonitos, são igrejas suntuosas, igrejas grandes. Essa mulher é uma igreja que tem esta característica. A mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. A púrpura é uma cor usada desde antigamente pelos reis, pela realeza. E aqui diz que a igreja, representada por essa mulher mística, ela é adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Portanto, ela é uma igreja rica. Deus diz que esta igreja, representada pela mulher, em algum momento seria responsável por matar milhões de crentes. Digo crentes porque na nossa linguagem é crente, aquele que vê a Bíblia, lê, estuda, mas na linguagem de Deus, eles podem ser testemunhas de Jesus ou podem ser santos.
Deus, ele considera santo aquele que estuda a palavra e obedece. É óbvio que João, um apóstolo de Jesus, ficou maravilhado. Como é que uma igreja vai estar perseguindo crentes? Pois a igreja não é um instrumento para salvar crentes. Tem alguma coisa errada. Mas é isso que Deus quis mostrar. Ele quis despertar. Então, a partir do verso 7, o anjo se propõe a explicar o mistério. Ele fala lá: eu te direi o mistério da mulher e a besta. A besta, como já vimos, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E falando sobre a besta, no verso 8, o anjo diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nisso aqui há uma coincidência entre o registro bíblico e a profecia de São Malaquias. Enquanto São Malaquias diz que quando o último Papa existir, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, aqui a profecia bíblica também fala que as 7 cabeças desse animal simbólico, elas representam 7 montanhas ou 7 colinas. De fato, a história mostra que a cidade das 7 colinas, ou conhecida como das 7 colinas, é Roma. Portanto, os estudiosos da Bíblia chegam a entender que aqui as 7 cabeças que representam 7 montes, elas devem estar se referindo à cidade de Roma. E aqui é dito que a mulher está assentada sobre as 7 montanhas. A mulher é a igreja assentada sobre Roma. Uma igreja que tem a sua sede nesta cidade. Bom, até aí, segundo a indicação da profecia, então estaria se falando da mesma igreja que São Malaquias, a igreja romana. E o verso 10 diz que são 7 reis. As 7 cabeças deste animal místico, da besta, também significam ou representam 7 reis. E João foi levado a um tempo no qual, segundo o verso, 5 já tinham caído, um existia, que era o 6º, e o outro ainda não tinha vindo. E quando viesse, convém que dure pouco tempo. Segundo a profecia da Bíblia, haveriam 7 reis com muita importância no contexto dos últimos dias. Esses 7 reis são representados pelas cabeças do animal simbólico. E quem seria este animal? Não é difícil entender, posto que no verso anterior é colocado que as 7 cabeças também representam os 7 montes. Daí temos localização geográfica. É exatamente em Roma, onde está a sede da maior organização religiosa denominada cristã, que nós conhecemos hoje. E é ali onde está o trono do papado. Portanto, não é difícil entender que os 7 reis, com grande importância no contexto do fim, seriam 7 papas. Agora, talvez o que estaria aqui um pouco difícil de encaixar é o fato de que, normalmente, os papas são considerados apenas líderes religiosos, enquanto a Bíblia diz reis. De fato, antigamente, os papas eram apenas e tão somente líderes de igreja. Porém, no ano de 1929, por meio do Tratado de Latrão, houve um acordo entre o governo italiano, representado por Benito Mussolini. Benito Mussolini, só para você lembrar, foi um dos protagonistas da Segunda Guerra Mundial, ao lado de Adolf Hitler. E Benito Mussolini cedeu um espaço de terra à Igreja Católica, que se consolidou no Estado, um país. Esse país tem um nome, Estado Independente do Vaticano. E o Papa, desde então,
ganhou um título. O título é Soberano do Estado do Vaticano. A partir de então, oficialmente, o Papa passou a ser rei, porque passou a governar um país de regime de governo monárquico. E é na monarquia que existe a figura do rei. E aí, então, a partir de 1929, a profecia permitiria calcular, ou melhor, contar os papas que correspondem às 7 cabeças. Os 7 reis, ou 7 papas com importância no contexto histórico final. A história relata que de lá até aqui houveram 7 papas, de fato. Pio XI estava no trono do papado quando foi feito o acordo, portanto seria o primeiro rei. Em seguida veio Pio XII, depois João XXIII, seguido por Paulo VI, João Paulo I e o sexto, João Paulo II. Após ele, o sétimo, Bento XVI. E a profecia diz, no verso 10, que os papas são 7 reis, dos quais 5 caíram e o sexto existe. Então, segundo a profecia, João Paulo II estaria no poder neste tempo apontado. João foi levado em visão até a nossa época, até a época de João Paulo II. Falando ainda sobre o sétimo, aquele que viria depois, a profecia diz no verso 10: outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A profecia fala que o sétimo duraria pouco tempo. E aí é que a informação histórica nos intriga. Logo que assumiu o pontificado, em 20 de abril de 2005, a mídia noticiou que Bento XVI, ele mesmo, previu para si um curto reinado. Isto coincidiria com a informação bíblica de que o sétimo Papa duraria pouco tempo. Estaria a Bíblia se cumprindo? Ou seria uma mera coincidência? No verso 11 de Apocalipse 17, o anjo ainda diz: e a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. O próximo Papa, o 8º, iria à perdição, segundo a profecia bíblica. Interessante é notar que, nesse aspecto, há pelo menos alguma coincidência entre a profecia bíblica e a profecia de São Malaquias. São Malaquias diz que é no tempo do 8º que a cidade de Roma será destruída. E a Bíblia coloca que o último Papa caminha para a perdição. No capítulo 16 de Apocalipse, a profecia também aponta a destruição de uma cidade. Mais especificamente no verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E a profecia de Apocalipse 17 ainda prevê a formação de um novo governo mundial nos últimos dias da história da Terra. No verso 12, o anjo diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O governo apontado na Escritura seria um governo que se oporia ao governo de Deus. Um governo no qual os líderes mundiais entregariam o seu poder e autoridade a este que é chamado de besta. Estaríamos nós para presenciar um engano, no qual o inimigo da nossa alma
usasse a figura de um personagem religioso para nos enganar? Fosse assim, estaríamos todos em perigo, católicos, protestantes e de todas as demais religiões e fé. Porque um engano desta magnitude poderia, de fato, abranger a todos. A Bíblia chega a dizer que existem alguns dados os quais poderiam permitir aos seus servos, aos servos de Deus, identificar quem seria usado pelo inimigo, fosse este o caso, para enganar o mundo. O diabo estaria para fazer uma aparição de um grande líder religioso, a fim de que o mundo fosse enganado por ele. E este líder religioso teria a função de levar o mundo, como diz a Bíblia, no verso 11, levar o mundo à perdição. Todos os que o seguissem perderiam a sua alma eternamente. E Deus estaria avisando hoje isso, justamente para que aqueles que desejassem escutar, eles não tomassem o caminho de seguir a este líder religioso. Antes, evitassem segui-lo e assim pudessem se salvar. Segundo a Bíblia, no tempo do fim, haverão apenas duas classes de pessoas, não três. O Apocalipse, capítulo 14, verso 12, fala que, por um lado, os santos de Deus serão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, estariam aqueles que não o fazem. E assim o mundo se dividiria. E no tocante ao último líder religioso, ao último papa, quem ele seria segundo a profecia bíblica? No capítulo 13 de Apocalipse, e no verso 1, é apresentada a mesma besta do capítulo 17. O profeta diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. E o capítulo 13 dá características desta besta. Entre as características que ele dá, no verso 3 é dito: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A profecia diz que uma das cabeças, ou seja, um dos papas com importância no fim da história, receberia uma ferida de morte e esta ferida seria curada. Segundo os estudiosos da Bíblia, a palavra traduzida por ferida seria esfazo e teria justamente o significado de morte. Este seria o grande engano do diabo para levar as pessoas após ele e conseguir a sua condenação. E quem seria o líder que o diabo faria, que apareceria em frente às câmaras de televisão e levaria as pessoas sobre o engano? No mesmo capítulo 13 de Apocalipse, o profeta foi instruído a calcular o número. No verso 17 é dito assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666, a qual seria capaz de levar a todas as pessoas, e mesmo as autoridades da terra, a lhe entregarem o poder. Sendo assim, ele criaria leis religiosas, obrigando as pessoas a desobedecerem a Bíblia, ou seja, leis contrárias à palavra de Deus. E então, aqueles que obedecessem a estas leis teriam a marca da besta. Em Apocalipse 17, verso 14, isto é mencionado na Escritura. É dito: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Haverá uma grande peleja, na qual, de um lado, estará o Cordeiro, que representa o Senhor Jesus Cristo, e do outro lado, as forças
e os líderes da terra associados com este personagem. O Papa Ioannis Paulo II, personificado por um agente do inimigo. E então, cada um tomaria a sua posição, ou do lado de um, ou do lado de outro. Segundo a Escritura, o Cordeiro vencerá o conflito, e aqueles que estiverem do seu lado vencerão também. A profecia é impressionante. E ela nos leva a pensar, estaria tudo isso certo? Se estiver, nós estamos diante de uma decisão. Se não estiver, não perdemos nada. Mas, se estiver, realmente vale a pena observar a Bíblia e estudar com mais cuidado. Afinal de contas, como vimos, e vamos repetir, a Bíblia diz que no tempo do fim haverão duas classes de pessoas. Em Apocalipse 14, é dito que uma classe é a dos santos, é aquela na qual, creio eu, todos gostaríamos de estar. Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, a outra classe está no verso 9, é dito, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Se for assim, temos que saber mais, a fim de que não tenhamos a marca da besta, e sim o selo de Deus. Nós ficamos por aqui, mas convidamos você a que continue estudando conosco, porque, de fato, segundo as informações que estamos tendo, parece que estamos nos aproximando de momentos decisivos. E você, de que lado estará? Você decide. E Jesus, quando esteve aqui na terra, falou que Deus ainda intervirá uma segunda vez. E ele disse, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E você? Andará despercebido? Ou estará atento para o fato de que Deus intervirá na terra e se preparará? Deus oferece hoje uma oportunidade. A sua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você e eu não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. João 3,16. A oferta dele é para que aceitemos a Jesus, o seu Filho, como Salvador. E se o aceitamos, ele vai mudar a nossa vida e nos fazer em harmonia com a sua lei, o seu pacto. A escolha é sua. Ficamos por aqui, mas nosso imenso desejo é que você tome a decisão certa. Deus te abençoe. Até a próxima.